Olá, aqui é o Judeu Ateu. E eu sou Estranho. E este não é o mangá ao quadrado exatamente, né, Estranho? Exatamente, ele é o Pocket, que na verdade a gente usa pra uma coisa e uma coisa apenas. Que é o Revisitando Recomendação. Perfeito. Exatamente. Já tocou a musiquinha aí do Daft Punk. Eu nunca lembro o nome da faixa, eu lembro só da entrada dela. Eu também não lembro qual que é o nome, mas é do Discovery, que já deve ter mais de 20 anos a essa altura já. Ai, não fala isso. Mas é um bom álbum ainda. Bom, excelente. Bom, estamos aqui no Revisitando Recomendações, é um quadro fácil de entender o que é. A gente, vamos lá, não sei se é tão fácil, na verdade, mas a gente vai fazer esse ano, 2021, vai fazer 9 anos do Mangá ao Quadrado Estranho. Caralho. Pois é. Quando bater os 10 vai ser o mais difícil. Vai doer. Mas nesses 9 anos a gente recomendou mangá toda semana. Menos, sei lá, nos últimos 2, 3 anos foi uma vez a cada 2 semanas, né? Isso. Nos podcasts com nome Mangá ao Quadrado a gente sempre recomenda. Perfeito. E algumas dessas recomendações são antigas, né? A gente não olha pra elas tem um bom tempo. Essas aqui são de 2014, Estranho. Então, Nossa. tem 7 anos essas recomendações. Caralho, mano, né? Tá certo isso? Que foi o finalzinho de 2014, né? Foi ali no mês 9 que começou. Vai ser o primeiro que a gente vai falar que foi em 9, o que? Agosto? Setembro? 9 de setembro. A gente tá em janeiro. Então, tipo, 6 anos e meio. 6 anos e meio aí. Beleza. Que é bastante coisa. E muita coisa mudou desde então, e é isso que a gente faz nesse Revisitando. A gente olha de novo para essas recomendações e a gente reavalia sobre uma visão um pouco mais desenvolvida, um pouco mais crescida de alguma forma, né? Porque a gente continuou lendo coisas, continuou metamorfoseando nossos gostos ao longo desse tempo todo. Além das obras que mudaram também, algumas terminaram, não tinham terminado desde que a gente recomendou, outras continuam num limbo esquisito que a gente vai ver. Sim. Vamos ver o que a gente recomendou e o que aconteceu. Exatamente. Vamos começar aqui, Judeu, com o programa 101, né? Que foi o segundo torneio das trevas que a gente fez com personagens femininas. Uhum. Foi um bom programa. É divertidíssimo. E a recomendação na ocasião foi uma recomendação sua, Judeu, de Labyrinth, Sim. do Shintaro Kago. Perfeito. Eu até, curiosamente, porque quando eu fui pesquisar aqui, porque esse eu tava tentando lembrar se eu tinha lido. Só que o link que tem na postagem leva para uma página do Shintaro Kago, que é uma coletânea, na verdade, né? Não é o one shot específico que foi recomendado, que é o Labyrinth. Enfim, eu tive que caçar aqui de novo esse one shot e eu descobri que eu já tinha lido antes, mas foi interessante reler. Dá uma, sei lá, o quão dá pra dar de uma premissa básica de Labyrinth. Ele é um one shot bem curtinho. Tipo, 10 páginas, nem isso. 10 páginas, é por aí que é meio como a sua descrição. Agora eu lembrei porque eu tava fazendo paralelo, porque eu comecei a contar que eu cliquei no link. Porque eu abri o link e eu vi no Magabiz e falei assim, não foi esse que foi recomendado. Aí eu fui ouvir o podcast para ver o que você tinha recomendado. E aí eu lembrei, e a sua descrição na recomendação é que é meio como se o Shintaro Kago ele tivesse feito um Uzumaki com labirintos, mas na loucura dele, em vez de ser a loucura do Junji. Essa descrição é perfeita por minha parte, é exatamente isso mesmo. Exatamente, é um mundo maluco que labirintos estão tomando conta. Só que diferente do Junjito, Shintaro Kago, que ele é um autor que eu não li muitas coisas dele desde então. Eu comecei a ler o Dementia 21, que saiu no Brasil há pouco tempo, Shintaro Kago no Brasil, quem diria. Eu não tinha a mínima ideia que tinha acontecido isso, não. Mas eu já tava seguindo ele no Instagram também, porque eu comecei a apreciar a arte dele. Na época que a gente gravou esse programa, tinha alguma piada interna que eu não gostava que você recomendasse Shintaro Kago por algum motivo. Eu não lembro, acho que você não gostava dele mesmo. Então... Ele é bem bizarro, né? Ele virou uma figura fascinante virtualmente, de alguma forma. Uhum. Tinha uma época que ele tava fazendo comissão de arte, basicamente. Tipo, as pessoas mandavam a foto pra ele e ele, tipo, fazia as pessoas na arte meio malucona dele. Tipo, sim. É muito fascinante esse autor, meio que a sensação cult mesmo que ele virou. Tipo, ele ganhou exposição de arte em Amsterdã, tipo, uns lugares meio malucos do mundo. Ele virou uma figura bem cult mesmo, né? E ele tem essa característica dele, da arte, que
que ele tem esse meio grotesco, meio estranho, meio... Só que não é terror, não é de horror. Não. É de meio que experimentação visual que te causa meio que um desconforto visual. Não é nem um desconforto de sensação de estar vendo uma coisa nojenta. Só de você estar achando uma coisa super estranha, sabe? Uma imagem clássica que rodou bastante no Instagram dele é uma que é uma menina puxando a pálpebra dela pra baixo. Uhum. E aí tem vários olhos embaixo da pálpebra. Sabe? Como se fossem várias... E tipo, não é assustador. É só um... Caraca, que visual bizarro, sabe? Uhum. E esse mangá, esse shoujo dele é totalmente isso. E eu não sei se na época eu tinha percebido, porque eu fui reler pra esse podcast. E ele é muito bem bolado, a ideia do desenho dele. Porque ele faz muito no detalhe o labirinto. É um detalhe que não devia ter tanto detalhe assim nesse labirinto. E ele deu essa dedicação. Tipo, eu não fui atrás, tipo, eu não segui o caminho de nenhum labirinto, mas, tipo, eu não duvido que faz sentido, alguns, pelo menos. Outros, obviamente, é tudo fechado, não faz sentido nenhum. Tem uns que são caracteres japoneses, aí tem um que é quando tem uma cena ali que o cara começa a atacar sexualmente a mulher, que claramente no labirinto, se você olha meio distante, você consegue ver o que tá acontecendo em forma de labirinto. É muito, chega no final muito e é tudo labirinto mesmo, é fascinante. É um shotzinho curto, mas eu acho que captura perfeitamente mesmo, meio que o que é o estilo do Shintaro Kago, assim. Eu acho que essa ideia de ter recomendado na época. Ele faz coisa tão mais bizarra. Na época que eu recomendei esse, eu nunca mais dei nada do Shintaro Kago desde então, mas na época eu era bem fascinado por ele. Ele tinha umas obras bem mais bizarras. Muita gente categoriza ele como era o guru, né? Tipo, é uma classificação aí de um estilo específico de Shueihiro Maru, essa galera ali. Eu acho que cabe. Sei lá, é interessante. Ele tem um jeito dele, ele tem um esquemão muito próprio, ele conseguiu desenvolver uma característica própria do que é o tipo de coisa que você espera dele. É uma coisa maluca. É uma recomendação tão fácil de fazer também, né? Tipo, lê um chatzinho aqui, é divertido, você vai ficar fascinado pela ideia dele. E é o que eu comentei, ele tem um outro quadrinho que saiu no Brasil, que é o Dementia 21, e tem um que na época eu tava seguindo o Instagram dele, ele começou a divulgar, que eu acho que é o mangá mais recente dele, que chama The Princess of the Never Ending Castle. E ele já foi licenciado para uns 3, 4 lugares diferentes, então eu não duvido que chegar pro Brasil num futuro talvez não muito distante. Tomara, se isso aí, quem sabe eu fico mais atento pra ler de fato. Beleza. Então, seguindo aqui, Judeu, o programa 102 foi de spoilers. E na ocasião, a recomendação foi de recomendação do ouvinte, uma prática nossa, de Distant Sky. Distant Sky eu não tinha lido na época. Eu li um volume inteiro pra esse podcast só. A premissa dele é que ele é um mangá de horror, sobrevivência, no estilo webtoon. No primeiro volume, você vai descobrindo as coisas, mas não tem muita premissa além de é um cara no escuro. É isso, é um cara no escuro e o lugar onde ele tá, que é Gangan, né, tá tudo escuro, não tem céu, não é nem noite, você não tem a mínima ideia do que tá acontecendo, além de que, tipo, se você apaga a luz, no primeiro capítulo, meio que a gente já entende isso, se você apaga a luz, um monte de sanguessuga sugar completamente o seu sangue, é bem nojento. Sim. É isso, eu não tem como dar uma premissa muito mais do que isso, porque ele é bem no estilo, o exemplo clássico que dá, mesmo quem não leu, é o Drifting Classroom, né, tipo... É nesse estilo de terror. Você acordou num lugar estranho, ou numa situação estranha, e você não faz ideia do que está acontecendo. Exato. Um outro exemplo, talvez, mais relevante, é o mangá ao quadrado que já foi recomendado, é o Dragon Head. Mas ninguém lembra de Dragon Head mais, não. Um dia vai chegar. Revisitando a recomendação. Mas eu li um volume inteiro, um volume de webtoon é comprido, mas eu não pretendia ler tudo, não, mas é porque, porra, se tem alguma coisa que o webtoon, no final das contas, faz melhor que mangá mesmo e é indiscutível, é terror-horror. Mano, é muito bom. Eu tava muito. Eu fui lendo. Eu quero ler até o final agora. Eu tô bem investido na história agora. Ele tem uns momentos de terror que realmente te pegam. E é uma história bem alucinante. Você vai descendo bem rápido ali no negócio de rolar do mouse. Porque eu gostei muito do que o autor fez com o uso do escuro com a luz.
Porque é aquela coisa, né? O Webtoon é uma grande tira, contínua, e aí as transições entre cenas é o escuro. Então, tipo, ele tá iluminando um trecho, e aí o trecho que ele não tá iluminando passa a ser a passagem pra próxima cena, sabe? Isso quando ele não faz uma cena compridona, tipo, a abertura própria do coisa é muito boa, que você vai descendo e não acaba mais de descendo, como se fosse uma visão panorâmica, assim. É muito bom. É muito interessante. Eu gosto muito do uso de luzes dele aqui mesmo, porque é quase como se ele estivesse iluminando a tira mesmo, né? Então vai essas faixas de luzes, às vezes compridas, às vezes não, pela própria tira mesmo. É muito bem feitinho. No final do volume nem tem tanto mais disso, porque o mundo vai expandindo e tal, mas continua bem elétrico o negócio. Você vai lendo. Mas, sei lá, não sei pra onde. Eu dei umas olhadas nas reviews pra ver o que o pessoal tá falando. Parece que o final é bem polêmico. Eu tô interessado, eu quero terminar de ler. Eu não terminei de ler. Eu não lembro do quanto eu li na época. Aí eu, tipo, reli uns 2, 3 capítulos agora pra eu relembrar o clima. Mas eu li por um tempo na época e eu parei e eu não lembro por quê. Mas era bem interessante. E é curioso, né? Porque ele é meio que uma marca de uma época. A gente já passou por alguns e vai passar mais alguns nos próximos Itandos. Mas a gente teve um período ali que, tipo, Webtoon era... Caralho, Webtoon, sabe? Tipo, era muito... Era muito, caralho, esse é o futuro, é o que tá rolando, é o Webtoon, caralho, vambora. E, tipo, deu uma... Ainda existe, ainda é ativo, tem seus sucessos eventuais. Grandes sucessos até, né? Tipo, sei lá, relevante ainda na Coreia do Sul, mas eu achava que ia tomar mais o mundo dos mangás de jeito mesmo. Eu achei que o Japão ia olhar pra Webtoon e falar, não, realmente é isso que a gente tinha que estar fazendo, porque faz todo sentido, né? No celular você lê uma Webtoon. Mas não, só expandiu o mangá do formato que é, só que online mesmo. Exatamente. Mas eu continuo recomendando o Distance Sky. Apesar de eu nem ter recomendado na época, porque eu não li. Mas eu achei interessantíssimo, eu quero continuar lendo. Beleza. Perfeito. Próximo episódio aqui é os 103 títulos e capas. Nunca faria um programa desse hoje em dia. Nossa, eu achava muito divertido. Eu adoro falar. Tanto que a gente tem um programa de capas hoje em dia. Hoje em dia tem, né? Hoje em dia tem só sobre isso. E a recomendação, suponho que foi sua, Estranho, de Birdman. Então, eu não lembro se foi do Rubio ou foi minha. Mas eu ainda leio porque, enfim, não terminou de traduzir até o momento. Mas, basicamente, Birdman é da mesma autora de Kekaishi, que foi recomendado anteriormente. A gente passou em revisitando recomendações anteriores pelo Leonardo Kitsune. A Yellow Tanabe, a autora. E basicamente ele conta a história de um grupo de, não necessariamente amigos, mas eram pessoas da mesma escola que estavam ali numa situação em que eles sofreram um acidente e foram salvos por um homem-pássaro. E esse ser salvos resultou em eles serem transformados nesses homens-pássaros também. Que é basicamente, eles criam asas, que é tipo uma capa protetora e asas. E aí eles têm algumas outras habilidades que eles vão descobrindo aos poucos. E a história, ela evolui muito do que ela quer contar. Ela começa com um negócio que parece ser meio um proto-Sentai, porque tem esses 5 caras que passam a salvar a cidade, porque existem uns monstros que só eles veem que aparecem para atacar a cidade e eles têm que destruir. Começa nisso, mas depois ele evolui para uma questão de... É meio que uma causa mutante dos X-Men, assim, sabe? Dessa segregação do mundo entre uma raça diferente e uma raça nova surgindo. Com a diferença que essa raça nova, ela tá sendo caçada também, mas ela é muito poderosa. E ela é muito unida. O poder dessa raça dos Birdmen é eles terem uma conexão psicológica meio que da espécie como um todo. Você tá indo longe nessa... Eu não lembro disso, não. E é muito bom quando ele começa a mergulhar nisso na história. É muito diferente. Ele demora um pouco pra chegar nisso, ele começa a plantar essas sementes, mas lá pro, sei lá, ele tem 16 volumes, a tradução acho que tá no 13, mais ou menos. Mas acho que lá pro 5, 6 ele já começa a caminhar pra essa direção já. Então a história passa a ser sobre essa espécie e como ela vai lidar com a existência dela e com a distância dela do ser humano. É muito interessante mesmo. Eu lamento muito que não tem tradução constante. Ficou muito tempo sem tradução
voltou por um tempo pelo Gemini Box, e aí o Gemini Box se explodiu por algum motivo. Aham. E agora tá sem tradução 6 meses. 6 meses. O que é uma pena, porque é uma história muito interessante. Você não chegou a ler, né? Eu li muito. Eu lembro onde é que eu parei, mas eu li uns bons 4, 5 volumes. Eu não lembro de chegar nessa. Tipo, eu lembro de começar a falar de telepatia um pouquinho, mas não de explorar as raças. Eu lembro especificamente de parar quando aparece um cara novo que ele é tipo um herói mesmo. Ele quer ser um sim. herói. Eu parei mais ou menos por aí. Eu acho que foi nessa época. É o cara dos Estados Unidos. Isso mesmo. É mais ou menos aí que tem o ponto da virada, porque ele é o cara que ele tem a voz, né? A voz que eles se comunicam mentalmente. Ele tem a voz mais alta. E aí ele manda uma mensagem pro mundo inteiro, pros Birdmen do mundo inteiro. Falou, galera, vamos se unir? E aí que começa esse assunto. O que eu mais lembro é que, sei lá, ele tinha uma vibe meio Bokurano pra mim. Não sei como ele, tipo, até onde você leu ainda tem essa vibe de tem alguma coisa muito ruim acontecendo, talvez. Não. Não. Ele é bem diferente. Eu não sei, eu não consigo fazer um paralelo com nada, com nenhuma outra história, quando ele passa a seguir por esse caminho de. Porque nem os X-Men mesmo, que eu usei como referência, ele é uma boa referência, porque é uma coisa que é meio como se fossem os X-Men, mas todos os mutantes do mundo conseguissem se unir, sabe? Uhum. E aí, tipo, aí eles decidem, falam, e aí, o que a gente vai fazer como raça? Vamos subjugar essa galera? Vamos dominar o mundo? Vamos achar o nosso próprio espaço? O que vocês acham que a gente tem que fazer? Sabe? E é bem interessante essa discussão. A gente tem a tradição de sempre sair com a promessa de um programa. Eu quero muito falar de Birdman, então, quando terminar. Quando terminar eu quero muito falar, mas eu não tô muito confiante que vai. Nossa esperança é se um dia alguém licenciar e aí começar a aparecer aqueles rips na internet e aí dá pra ler por eles. A gente compra, né? A gente compra e lê. Claro. Beleza. Mas é isso. Beleza, Judeu. O próximo programa é o 104, primeiros capítulos 3, que foi o New Power Generation, foi uma nomenclatura que a Jump usou pra Assassination Classroom, Haikyuu e Shokugeki no Soma. Eles tinham razão, no final das contas. Foi um Power Generation mesmo. Eles marcaram uma época aí mesmo. Elas estão um pouquinho fora de lugar aí, mas porra, Haikyuu e Assassination Classroom, caraca. Então no imaginário popular de alguma forma, ainda que distante. E a recomendação na ocasião foi sua, de Murciélago. Murciélago é uma comédia-ação em que a protagonista é uma detetive que meio que acaba se apaixonando por uma pseudo-psicopata e elas nos primeiros capítulos logo já não tem, tipo, não é uma comédia romântica, ela já a vilã, né, na vilã, essa mulher psicopata, eu não lembro o nome dos personagens agora, mas essa mulher psicopata, ela é predadora sexual, basicamente, né, não de uma forma ruim, mas um pouco também, porque ela gosta de meninas especificamente. E ela é tipo Dexter, né, ela polícia usa ela pra caçar os outros assassinos, tipo ela. Exato. Quando eu recomendo o Murciélago, lá em 2014, tinha 3 capítulos traduzidos, eu tô vendo aqui. Uhum. E desde então, de alguma forma, essa premissa é extremamente boba, rendeu 18 volumes e só tem 8 traduzidos. E parou de traduzir há 3 anos atrás. Então esquece. O Murciélago não é uma boa recomendação no final das... Tipo, sei lá, é uma recomendação ok, eu acho. Eu dei uma boa relida, li o primeiro volume inteiro. É divertido. É bem divertido. Ele acaba indo pra uma vibe bem mais Battle Shonen do que até que seria de esperar desse mangá. Ele é simpático, é só isso mesmo. Eu não tinha lido, aí eu li um voluminho pra poder ter uma impressão. Eu achei ele meio massa velho da galera dos mangás, no sentido de que é a porradariazinha, é a putariazinha, é o sanguezinho, sabe? Tem tudo ali do que a galerinha gosta. Tipo, o que a galera gosta? Gosta de mulher pelada? Tem. Gosta de sangue? Tem. Gosta de página dupla de efeito? Tem. Sabe, parece um mangá cancelado da Jump, só que ele é cancelado com uns 8, 10 volumes, sabe? Sim. Ok, deu pra contar
a sua ação divertida aí, mas eventualmente ninguém se importa mais. E é basicamente o que aconteceu, porque ninguém se importou muito lá pro 8º volume. E Sei. nem pra Nem traduzir. quem traduzir. Exato. É, muito bom. Não necessariamente recomendo o Morcélago, porque não tem até o final traduzido. Uhum. E sei lá, é isso, não tem muito mais do que falar. Próximo aqui é o 105 Spin-off. E a recomendação foi sua, Strand, Developers. Foi do Rubio, na verdade, Ah, que ele ok. participou. O nome completo do mangá é Developers Mobile Suit Gundam Before the One Year War. A única coisa que eu lembro é da piada do Developers. Developers, exatamente, daquele vídeo famoso. Esse mangá, ele é um spin-off de Gundam, da série como um todo. Eu manjo muito pouco de Gundam. Eu li metade de Gundam The Origin, preciso terminar de ler. Que não é a série principal. Mas eu sei que no rolê de Gundam tem o que eles chamam de Universal Century, que é a história principal do mundo, que não são os spin-offs de mundo paralelo. E esse developer está inserido nesse Universal Century, e ele conta a história de quando foi criado os primeiros Mobile Suit, mas não o Gundam. O Gundam, ele é da galera do bem, entre aspas. Enquanto o robô do mal, que é de Zion, que eu não sei, eu tô falando bom ou mal, mas tipo, eu manjo muito pouco de Gundam pra poder dizer. Eu sei que quem manja de Gundam vai ficar bravo, mas eu sei que tem uma polêmica de quem que é bom e é mal, mas enfim. A galera de Zion. Grego pra mim. A galera de Zion. Basicamente a história de Gundam colonizou o mundo todo, o universo de forma ampla, a galáxia. E aí uma galáxia muito longe resolveu falar, tipo, a gente é independente, foda-se. E aí é uma guerra entre essa galera independente e o resto do mundo, da galáxia. E a galera que pediu a independência, que é uma família de nobres filhas da puta lá, eles foram os primeiros a construírem um Mobile Suit, que é o Zaku, que é o nome. São os robôs dessa galera do mal, e aí a galera do bem é os Gundam. E aí a história é de quando eles fizeram a subcontratação para fazer esse robô. Chegaram numa fabriquinha numa cidade lá e falaram assim, a gente precisa fazer esse robô aqui, e só que como ele mexe com energia nuclear, a gente não quer mexer na nossa fábrica, então mexe na de vocês, que se explodir morre vocês só. É basicamente isso, é basicamente a história da sublocação de fazer o primeiro robô, então são histórias curtas de experimentos com esse primeiro robô. Ele é ok. Eu tentei ler o primeiro volume e eu me entendi tanto quanto escutando a sua premissa aí da história. Então, ele exige, eu acho que ele não funciona pra você ler sem saber nada de Gundam. E que é o que eu fiz, porque eu sei literalmente nada além de que é robô gigante. E eu sei pouco, e ainda assim eu via muitas piscadas que ele dava pra mim. Sabe, tipo, e aquilo lá, hein? E eu, aquilo lá o quê, cara? O que você tá falando? Não, e sei lá, e até você se sente meio fora de piadas internas, esse tipo de coisa. Tem um capítulo que eles estão experimentando com um som, e aí passa alguma coisa na TV e tipo, ok, era pra eu saber quem era esse personagem. Provavelmente, eu também não sei o que era aquilo. Falei, ele tá piscando pra mim, falando, entendeu? E eu, não tô entendendo o que você tá falando. Não mesmo. E fora isso, faz todo sentido ser uma recomendação do Ruby, mas eu dei uma refolhada. Ele é um mangá que é muito thirsty, ele é muito sedento. Porque qualquer oportunidade que ele tem, ele dá mostra encavalado ali a calcinha da menina. Mas não perde a oportunidade. Tipo, ele não dá foco, mas ele desenha. Tipo, tá no meio de um quadro com um monte de outra coisa? Sim, mas tá desenhado. Nem reparei nisso. Eu tava entediado demais, eu acho. Mas eu acho que vale só se você gosta muito de Gundam. Então, acho que essa é a recomendação. Essa recomendação é muito temática. Perfeito. Beleza. O episódio 106, Mercado Nacional de Mangás 2, Mitos. A gente trouxe o Leonardo Kitsune, que na época trabalhava na JBC, e o Sakuda, que na época trabalhava pra New Pop, para desvendar os mitos do mercado nacional de mangás. E na ocasião... que essa palavra não era tão... não tinha um contexto tão negativo. O quê? Mito. Mito, verdade. Muita coisa mudou desde então. Nossa, 2014, mal sabíamos nós. Futuro que tava pra chegar. A recomendação na ocasião foi do ouvinte, do Bruno Marchioro, que ele recomendou I Am a Hero. I Am a Hero. I Am a Hero conta a história
Eu esqueci o nome do protagonista, mas pouco importa. Ele tá num mundo em que foi devastado por zumbis. Essa é uma história de sobrevivência de zumbis. A gente vê começando a ser devastado, né? Tipo, a gente vê essa transição na história. Exato, acabou de começar, basicamente. Perfeito. E a gente basicamente vai vendo a ruína da sociedade, né? É bem isso mesmo. O negócio é que o protagonista ele é um cara meio bobão mesmo. Dá a entender que ele é basicamente autista, né? Não num termo negativo, literalmente, no caso. E meio que vai contando essa experiência de mundo desse cara. Contando assim parece algo profundo, mas não é. É tipo, basicamente, o mangá é basicamente página dupla da hora. É isso que é. Tem umas páginas duplas da hora de um cara que tem uma arma, que tem licença pra ter arma no Japão, que é super raro. E aí ele usa com super cuidado, e aí é isso. Só que o mangá, ele degringola em um determinado momento, né? Forte. Tipo, tem um volume inteiro, basicamente, que é conversa de chã, tipo, sem exagero. Tem um volume inteiro que é conversa de chã. É isso que, tipo, mal tem desenho no volume inteiro. É só as pessoas conversando em rede social, a la 4chan da vida, contando as experiências delas de um mundo invadido por zumbis. E é uma ideia muito corajosa que dá muito errado. E o mangá inteiro vai nessa vibe, basicamente, até o final. Eu acho que todos os problemas do mangá é quando resolveu tirar o foco do cara que a gente conhece como principal e começou a trazer essa outra galera que... Quem é essa galera, sabe? Foda-se essa galera. Eu não consigo recomendar muito a Yama Hero hoje em dia, não. Tendo terminado. Os dois primeiros volumes, sei lá, talvez até 3 ou 4, é muito bom. Tipo, você lê e, caraca, mano, o cara desenha demais. E tem umas quadrinizações interessantes. Ele tem uma vibe meio que o One Punch Man foi ficar famoso depois de sequenciamento de páginas duplas. E é legal, mas tipo, não vai muito além disso no final das contas. Você fica impressionado e aí, tipo, é isso. Saiu no Brasil desde então, tá saindo ainda. E alguém tá comprando, não sou eu essa pessoa. Não, eu também não. Quando começou a sair, eu já sabia o erro que ia ser. Exatamente. Não caí nessa furada. Próximo aqui é um H² 107, Papo de Colecionador. E a recomendação foi de alguém que participou. Deve ter sido da Clara, né? Foi da Clara, exatamente. Foi participado pelo Rubio, que tava numa streak ali de participação no podcast, participou de vários. Ele tá fazendo. E a Clara, do que escrevia pro Nikenkai na época. E ela recomendou A Serpente Vermelha. Um mangá que saiu pela editora, sei lá o que, não tem nem... Zarabatana, há trocentos anos atrás. E aí a gente, hoje em dia, consegue encontrar uns scam meio meia boca, chamado Akai Hebi, que é do Hideshi Hino. Perfeito. O Hideshi Hino, dizem que ele é um dos mestres do horror, né? Junto com o Kazuo Umezu e o Junji Ito. E ele teve algumas obras lançadas no Brasil. Ele teve Panorama do Inferno, lançado pela Conrad, que eu adquiri ali desde então. E a Serpente Vermelha e o Menino Verme, acho que era o nome. Garoto Verme. Teve alguns outros que saiu pela Zarabatana e ninguém nunca viu, existiu e tava lá. E basicamente essa Serpente Vermelha conta a história de um menino que mora numa casa que é gigantesca, que parece um labirinto e que é cercado por floresta que parece um labirinto também. E ele não consegue sair. Ele mora com a família dele, que é muito bizarra. E é isso. É basicamente um menino que mora com a família bizarra e acontecem coisas bizarras com essa família bizarra. E essa é toda a história. Eu acho que eu não li especificamente, nem fui muito atrás dessa vez, de A Serpente Vermelha. Eu acho meio ok, eu não sou tão fã do tipo de terror do Hideshi Hino. Eu acho que eu até gosto do terror dele. Eu acho que só, sei lá, não é. A arte dele, no final das contas... É difícil vender. É difícil vender. E ele tem boas ideias, sabe? O terror dele é vendido nas boas ideias dele. Mas a arte dele não vai, mano. Não vende muito, não. Essa da Serpente Vermelha, ele é um... Eu li agora pra gente poder gravar aqui. E ele tem umas ideias que eu falo, caraca... Se fosse o Junji Ito desenhando isso aqui, ia ser muito foda. Mas e é isso, essa é a impressão que eu tive de muitos. E outras ideias foi só, caralho, que ideia meio bizarra. Ele tem umas ideias malucas, eu acho que poderia ser melhor, mas eu não sou muito fã. Eu não sou o maior fã do Hideshi Hino, mas sei lá, eu acho que se a pessoa tem um mínimo interesse, tipo, eu sou muito fã de quadrinho de terror, sabe? Eu acho que vale a pena ir atrás de algumas coisas do Hideshi Hino. Eu acho que, mais do que a Serpente Vermelha, eu acho o Panorama do Inferno uma boa primeira
obra dele mesmo. Beleza. O episódio 108, Judeu, foi um mangá enquadrado de Slandunk, a partida final, que a gente pôde falar da última partida de Slandunk. Sim. Eu preciso reouvir esse podcast que eu acho que eu gostei bastante na época. Mas na ocasião, você ou fui eu? Acho que fui eu. Fui eu. Eu tô fazendo as contas aqui. Fui eu que recomendei Real, do próprio Takehiko Inoue. Pois é, e Real é a história de basquete de... É assim que você fala o nome do esporte? Basquete de rodas? Não sei. Eu não sei qual que é o nome em português, né? Já que a gente lê muito a versão gringa, eu acho que é basquete de cadeira de rodas. Basquete de cadeira de rodas. E, tipo, sei lá, descrevendo isso parece um pouquinho simples, mas a obra é bem complexa, na verdade. Ela conta a história de 3 personagens. Um que acabou de sofrer um acidente, tem que ficar em cadeira de rodas, um outro que já está acostumado a ter essa vida, e um terceiro que não está em cadeira de rodas, mas a história dele é meio que tangencial, a história toda do mangá. Sim. E tem publicação ainda, Real. É o único mangá que o Takehiko Inoue tá escrevendo hoje em dia. Já largou de vez, Vagabond, não sei se um dia vai voltar. E o Real ele ficou muito tempo sem lançar também, né? Ele sempre lançava, acho que pelo menos um volume no ano. Mas aí ficou alguns anos sem lançar nada. Tá. Ele fazia isso, ele saía um volume no ano, aí ficava um tempo sem, e aí voltava um ano. Eu acho que teve algum grande ato aqui nos últimos anos. Mas ele voltou recentemente. Essa publicação dele inconsistente fez muita gente, inclusive eu, a meio que dar uma pausa nesse mangá. Apesar de que recentemente... Ele ficou, tô vendo aqui, ele ficou 4 anos sem lançar. Entre 2015 e 2019, ele ficou 4 anos sem lançar. Eu recentemente eu fui dar uma olhada, tipo, e aí, como é que tá recentemente, Real? Porque quando eu parei, eu não sei se você leu até os atuais Real ou não, mas quando eu parei... Tô nos atuais. Quando eu parei era no arco dos luteadores. Meio... Sim! Que bizarro. Que tem uma conclusão muito boa. Tem uma conclusão muito boa. Tem muito foi quando... Porque assim, o grande problema, entre aspas, de Real é que ele tava contando essas 3 histórias em paralelo, e elas tinham paralelos entre si, mas não estava muito claro o que ele queria fazer com essas 3 histórias. Uhum. Só que agora, nesse exato momento, em 2021, ele tá começando a conectar as coisas. Tá. Então, pode ser que esteja caminhando para um final muito gradativamente, mas pode ser que esteja caminhando. Quantos volumes tem? Tipo, 16 agora? Eu acho que uns 16, 17. Tipo, foi um dos arcos mais devagares do mundo, o do Takahashi. Isso, tá se pagando agora, sabe? Tipo, é uns 16 volumes odiando o cara. Basicamente. Sim. Não odiando, mas, tipo, tendo um relacionamento complicadíssimo com esse personagem. Sei. Pra agora começar a olhar pra ele com outros olhos. É uma recomendação facílima ainda, Real. Mesmo com essa publicação estranha e tudo mais, daria pra argumentar que é um dos melhores mangás do Inoue, mesmo tendo esses 3 incríveis na cintura. Sim, mas eu quero muito ler do começo quando ele acabar. Eu também. Mas a gente vai ficar sentado na janelinha esperando quando passar a estafa do Inoue, a estafa constante que ele tem em escrever mangás. Deixa ele escrever no ritmo dele. Deixa ele fazer no ritmo dele. Por favor. Perfeito, indo pro penúltimo aqui, então, Estranho Mangá ao Quadrado 109. E se fosse feito por... Essa ideia é boa, eu não sei como é que a gente não repetiu ela até agora. A gente precisa reouvir e ver se a gente já não gastou todas as ideias. É bem capaz. E a recomendação, eu não sei de quem foi, mas foi de Tools Challenge. Talvez foi do... Foi do Leonardo Souza. Acho que foi o primeiro programa que ele participou. Acho que foi a estreia do Leonardo Souza no podcast. Sobre o que é Tools Challenge? Tools Challenge é um mangá nacional escrito pelo Max Andrade, que ele basicamente, assim, vou reduzir a forma mais simples de recomendar. Ele é o Battle Shonen brasileiro de ferramenta. É perfeito. Então, tipo, cada Battle Shonen tem a sua temática, dele era de todo mundo ter uma ferramenta e luta com essa ferramenta. O Tools Challenge ele já terminou de ser lançado. Tem um tempinho, né? No Brasil já tem um tempinho, já teve até republicação. Os últimos volumes foram lançados pela editora Draco. Os primeiros foram independentes, feitos pelo Catarse. Posteriormente, depois foi feito pela editora Draco. Curiosidade irrelevante e meio contar vantagem, mas eu fui o primeiro apoiador de Tools Challenge volume 1.
Se você tiver o volume 1 aí e tiver o nome dos apoiadores, vai ter lá o primeiro apoiador, Guilherme. Eu acho que tá Guilherme de Camargo lá. Ok. Eu não li. Eu tenho 3 volumes aqui. O começo ele era meio devagar. E era meio. Até eu diria que é um pouquinho genérico. Mas eu acho que com o tempo, o Max ele foi pegando o jeito. Eu preciso continuar a ler, porque dizem que termina legal. Tipo, ele descobre o caminho para onde ele queria levar a história e ele faz de um jeito bem interessante. O comecinho ele não me pega tanto, mas depois ele começa a melhorar. Ok, eu não tenho muito a comentar. Tipo, eu lembro de ler os primeiros capítulos na época e, tipo, pensar, isso aqui é meio genérico demais até pra mim, tipo, parece algo meio categoria C da Jump, sabe? Tipo, um mangá pré-cancelado pra mim. E aí, sei lá, nunca tive muito mais interesse. Eu acredito que deve ficar bem melhor mesmo, mas eu nunca fui atrás, não. Né, preciso comprar os volumes que faltam em algum evento aí de anime, de quadrinhos que tiver. O Max ele evoluiu bastante desde então. O Tussanes foi o primeiro quadrinho dele e desde então ele fez bastante coisa mais interessante. Fez quadrinho pro Matue, fez o Juquinha, que logo tem versão impressa aí que eu também apoiei lá no Catarse. Então a carreira do Max deslanchou depois disso. Então me deixa curioso para saber como que termina a história, mas eu não sei como termina a história. Perfeito. E finalizando aqui, Judeu, o último deste Revisitando, o programa 110, Time Skip, que tem a participação do Iso, acho que foi o primeiro programa que o Iso participou. Olha só. A sua recomendação nessa semana foi Oh My Sweet Alien. Vamos terminar esse podcast um pouco melancólicos, né? Uma melancolia me faz sentir Oh My Sweet Alien, porque, bom, antes de mais nada, Oh My Sweet Alien é uma comédia pura sobre um homem que se apaixona por uma alien. Nem se apaixona, já está num relacionamento estável já. Exatamente. Então, ele é casado com uma alien e conta meio que essa história slice of life, bem comédia, bem gostosinha. É tão gostoso esse mangá, cara. Ele tem uma arte tão carismática, é tão brilhante. Tudo tem um brilho gostoso. Ele me remete tanto a Han, Tohahiro no Sekai, não lembro? Sim, tem a mesma vibe. Eu não tinha lido o Han na época e o My City Alien eu cheguei a ler um pouco depois que você recomendou. Mas eu baixei de novo agora pra rever e aí na hora que eu bati o olho eu falei, caralho, é muito Han isso aqui mesmo. é muito vívido, tipo, tem muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo, né? Que você olha para aquela página, tem muita coisa sendo desenhada. Só que é tudo tão harmônico, né? Tudo mágico de alguma forma. É bem gostosinho mesmo. Tem um clima muito único, muito legal. E todos os mangás desse autor, os poucos que ele teve, infelizmente, e aqui entra a melancolia desse mangá, que o autor Koichi Miyata morreu, infelizmente, na época que a gente recomendou esse mangá, ele ainda estava vivo, mas em outubro de 2015 ele morreu com os pouquíssimos 34 anos, muito jovem, que pena. Sim, teve uma hemorragia. Uma hemorragia no cérebro, Triste muito demais. Triste mesmo, porque a carreira desse cara parece interessante. Eu não li outras coisas, mas a arte dele em Oma City Alien é muito gostosinho. E eu meio que, tipo, as coisas que eu já tinha lido para esse programa, eu queria ler só uns 2, 3 capítulos para pegar o clima. Mas eu terminei de ler o primeiro volume, porque tava muito gostosinho acompanhar de novo a história dos personagens. Fechado, né? Você quer ir pro próximo mesmo. É mesmo, né? Eles têm um filho, né? O que acontece? Vamos ver, você vai descendo. Tem os vizinhos, tem os amigos, não sei o quê, tem a família. É muito interessante, é muito gostosinho. É um mangá que vale muito a pena ler ainda, assim. São 2 volumes ali de um Slice of Life bem gostosinho de ler. O que a gente chama hoje em dia de mangá acalentador. Ele é muito acalentador mesmo. E eu continuo recomendando também. É muito fácil a recomendação desse mangá, é curto, gostoso, vai terminar de ler feliz. Só não vai pensar na morte do autor depois. Exatamente. Ou celebre a obra dele que ele fez, deixou uma obra tão gostosa de se ler. Se imortalizou no mundo de alguma forma aí. Uhum. Perfeito. Exatamente. Chegamos aqui ao final do Revisitando, esse quadro que era para ser curto, mas sempre acaba durando mais do que a gente acha que vai durar. Exatamente. E a tradição é a gente dar uma olhada, né, nos próximos. Já fechei aqui a página da recomendação, vamos ver o que... Sim, eu tô vendo aqui, tem umas coisas diferentes. Tem pouca coisa que eu não li nada. Na verdade, acho que tem uma coisa só que eu nunca li.
Tem coisa duas, diferente duas, aqui tem mesmo. duas. Tô vendo. Mas foi uma época que a gente tava experimentando, e eu acho, deixa eu ver aqui passando o mouse. Tem umas experimentações aqui mesmo. É que eu tô vendo aqui pelo mouse os podcasts que foram. E eu acho que foi mais ou menos nessa época que a gente começou a. Eu acho que foi mais ou menos nessa época que a gente juntou os blogs para começo de conversa. Eu só não lembro quando bem exatamente. antes, não? Eu não lembro quando foi. Eu tenho que procurar. Ah, não, acho que foi bem antes mesmo. Foi bem Foi a antes. época da pirataria ali. Mas foi aqui mais ou menos que a gente começou a roubar. Roubar não, né? A resgatar tipos de podcast que a gente fazia lá no Talkcast muitos anos atrás. Então, voltou a mangagrafia nos próximos podcasts, a gente vai ter uma mangagrafia. A gente começou a chamar mais gente, aí começou a participar o Iso mais, o Rubi já estava participando bastante, o Bocha voltou mais. Foi uma época que a gente começou a chamar bastante gente. O podcast deixou de ser nós dois para ser bem múltiplas mais pessoas. Mas vamos lá, vamos ver o que vem nos próximos 10 programas. Vai saber quando é que vai vir o próximo Revisitando. Não sei, mas até semana que vem estamos aqui de volta. Acho que não é até a próxima. Até a próxima. O Revisitando é até a próxima. Perfeito, até a próxima.